Bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Deixa eu só esperar um Professor, pouco chegar e a gente professor, eu queria começa. perguntar uma coisa para o senhor. Pode perguntar. Eu fui assistir às aulas do YouTube Hum, da nossa turma, né, dessa disciplina. sim, sim. Sendo que eu só achei as gravações na turma da noite. O senhor postou as da nossa turma? É a mesma aula. O assunto é o mesmo. Aí ia ser em duplicidade. Eu ia falar sobre os mesmos temas e tudo. Como eu dou a As aula da perguntas noite, também são as mesmas? as perguntas, qual é a dúvida que vocês têm? Pode perguntar Não, na aula. não é Olha, porque assim, é aquela coisa, é chover no molhado. Se quiser eu posto, mas é a mesma aula, o mesmo assunto, não muda nada. ai, prof, eu queria, sabe por quê? Porque às vezes a gente assiste na aula. Aí eu tô anotando, né? Só que às vezes eu não consigo pegar a anotação completa, digamos assim, um exemplo. Aí eu penso, não, mas depois eu assisto a aula e complemento. Aí quando eu fui assistir, eu fiquei perdidinha, porque eu ficava procurando exatamente o que eu tinha anotado e não achava. Aí foi difícil acompanhar, não porque eu não entendi a aula, entendeu? Porque eu não Eu estava boto lá. conseguindo encontrar as minhas anotações para completar o que eu perdi. Aí é Tá só por certo. isso mesmo. Tá bom? Obrigada. Tranquilo. Nada. E também porque eu gosto de ouvir as nossas interações, o Tá, pessoal tá falando certo. com a gente. Eu acho legal. Não sei se os colegas concordam, mas eu fiquei sentindo falta. Cadê a nossa? A É que brincadeira eu de penso no Carol. conteúdo, aí como é que chama? Aí eu boto lá. Mas sem problema, eu boto aula de vocês também. É só baixar aqui. Ainda bem que eu baixo todas as aulas de todo jeito. Sim, agora por Ai, falar ainda nisso bem até, mesmo. eu vou. Eu vou não, né? Acho que todo mundo vai, todos os professores vão fazer um novo esquema de disponibilizar a aula. Eu vou ler as instruções, aí não se preocupe, a aula que vem eu informo tudinho e aí vocês sabem agora o link para acessar, entendeu? Mas de todo jeito vocês vão ter sim acesso à Sim, aula depois que a gente der. Eu com não vou certeza. adiantar nada porque eu não li ainda direito o procedimento, mas depois eu mando para vocês. E vamos a Tranquilo. isso agora. Vamos Tchau, professor. começar. Obrigada. Nada. É, a aula hoje, ela eu acho mais curta, pelo menos pelo que eu vejo aqui. Mas ela vai finalizar um tópico para a gente, que são aqueles atos cambiários, que a gente começou a ver semana passada. Eu vou fazer uma revisão do que a gente viu aula passada, porque aí, como tem pouca coisa para ver hoje, aí a gente já pega a revisão e, e vai no embalo. E vai seguindo tudo com o que a gente já viu na semana passada em mente. Então, a gente tem visto, lógico, os títulos de crédito, né? E a gente viu os princípios, aquela coisa toda. Viu também a classificação dos títulos e a gente começou a ver os atos cambiários. Esses atos, eles ajudam um bocado aos títulos a justamente circularem, entendeu? Como a gente já vem vendo, os títulos, eles têm um propósito de facilitar a circulação de riqueza. E aí os atos cambiários, eles trazem uma certa confiança, de certa forma, né? Para os títulos, e aí eles vão seguindo e etc. Lógico que está tudo regulamentado, não é uma coisa assim, ah não, vamos fazer desse jeito, não. Está tudo regulamentado, todos os atos estão previstos na lei e tudo mais. E aí a gente começou a ver desses atos, o primeiro que a gente viu semana passada foi o endosso, né? E o endosso tem justamente o intuito de fazer com que o título seja transmitido, ou seja, ele transfere a titularidade do título, a propriedade lá do título. E não só faz isso, mas ele também torna o endossante como co-obrigado. Essa é outra função do endosso. Então vamos só recapitular. Então, quando eu tenho um título,
e quero transferir ele, eu posso, né, endossar. Algumas vezes eu tenho que endossar, se for um caso de título nominal. Mas se for um título ao portador, aí vem a faculdade, né, que eu posso ou não endossar. No entanto, o endosso, como ele não só serve para fazer o título ser transferido, ele é muito útil, porque ele termina deixando o endossante como co-obrigado. O endossatário recebe o endosso, né, recebe o título, e depois ele poderia cobrar do endossante. Mas ele poderia cobrar como? Lembrem-se que no título existe a obrigação principal. Naquela situação que a gente vem fazendo aqui, sou eu dizendo para alguém para pagar outra pessoa, né? Fulano, pague tantos reais a cicrano. E aí, essa é a obrigação principal. O endossante que por acaso assinar atrás, né, o endosso se efetua assinando no verso do título, então, se alguém assinar atrás, ou seja, se tornar endossante, então vai entregar o título a outra pessoa, que é o endossatário. Então, o endossatário fica agora titular do título e o endossante, ele transferiu o título, mas também ele se torna co-obrigado, o endossante. Ou seja, aquele que dá o endosso se torna co-obrigado. Mas como? E esse é o ponto X. O devedor principal continua sendo o principal. No entanto, se esse devedor principal não pagar o título, foi inadimplente, foi insolvente, que é pior ainda, depois do protesto, o endossante pode ser cobrado. A gente vai estudar protesto hoje, então a gente vai estudar o que é esse ato e tudo mais. Mas já friso para vocês que para cobrar dos co-obrigados, ou seja, dos endossantes, é preciso o protesto. Então você vai protesta e aí pode cobrar dos endossantes. Beleza. Esse é um dos efeitos do endosso. E aí o endosso faz o título circular. Não tem limite para endosso, né? Existe aí a cadeia de endossos que pode ter atrás. E aí eu friso justamente isso, que o endosso ele se efetua assinando atrás no título. Aí vem aquela história, mas imagina eu distraído, peguei e assinei na frente, que é no anverso do título. Aí você pega e tem que colocar, né? Trata-se de endosso, ou então endosso. Tem que especificar que aquilo se trata de endosso. Se você assinar atrás, não, aquilo já é entendido como endosso. Então, beleza. Aí é assim que se efetua o endosso. Então, para relembrar, eu mencionei aula passada alguns tipos de endosso, mas quero lembrar dois para vocês, que é o endosso em preto e o endosso em branco. No endosso em branco, vou começar por ele, você só faz assinar atrás. Ou seja, o endossatário, o endossante, ele só faz assinar e não indica para quem ele está endossando. Esse é o ponto X. Então você está lá, assina seu nome e pronto, você se torna endossante. Mas você não está indicando para quem você está endossando. E aí, esse título, já que não tem um destinatário no nome, né, já que não tem endossatário, ele se torna um título ao portador. Esse é um dos efeitos do endosso em branco. E aí você, né, pode transferir o título somente passando o título, né, com a tradição. Não precisa endossar novamente, não precisa fazer nada, só precisa endossar, ou desculpa, precisa passar, já que é um título ao portador. E aí vem outro ponto. Mas e se eu quiser endossar? Pode também. O endosso, no caso do título ao portador, você pode fazer isso sem problema. E pode ser um endosso em preto ou em branco. Outra situação que pode acontecer com o endosso em branco, já que para preencher todas as lacunas aqui, seria você transformar o endosso em branco em preto. Ou seja, o endosso está lá só com o nome da pessoa, né? Ou a assinatura do endossante. Aí você lá preenche, né? Endosso para e coloca seu nome. Pronto. Aí assim você tornou o endosso em branco em preto. Então essas aí são as três opções que surgem com o endosso em branco, né? Você transfere ele sem endosso, né? Com a tradição. Você endossa, que aí pode ser em branco ou em preto.
ou você transforma o endosso em branco em preto. Isso é só revisão, por isso que eu tô esperando demais. Mas é bom, como eu falei, para reativar a memória, e aí a gente pega o embalo. A gente acabou de falar de endosso em branco, então vamos falar agora de endosso em preto. O endosso em preto, né? Acho que vocês estão deduzindo já que é aquele que o endossatário está lá designado. Então eu vou assinar um título endossando ele e como é que chama? Eu indico quem vai ser o endossatário. Endosso para fulano de tal, né? Eu escrevo agora quem é o endossatário. Então agora o título ele tem um destinatário, né? Ele tem a pessoa que vai receber o título. Consequentemente, essa pessoa, né, o endossatário, para passar o título para outra pessoa, vai ter que endossar. Aqui não é uma faculdade. Se você quer transferir o título, você vai ter que endossar o título, porque está lá o seu nome. Se você somente entregar o título, a outra pessoa não vai poder cobrar, né? Porque não é você. Aí é preciso, então, como é que chama? Endossar. Que aí pode ser em preto ou em branco, tanto faz, mas é preciso haver o endosso. A gente viu outros tipos de endosso, lógico, mas eu não vou revisar eles. Eu quero que vocês se foquem aí no como é que chama, nesses dois, pelo menos para a aula de hoje. Mas eu só queria chamar uma vez que agora eu acabei de lembrar. A gente viu na aula passada endosso calção e endosso mandato. Vejam especificamente para o endosso mandato, aí vejam no endosso calção, pode olhar até a lei. A lei já fala isso que eu vou chamar a atenção agora. Vejam as possibilidades do endosso mandato e o que é que o endossatário pode alegar e etc e tal. Isso é importante, porque eu já vi questões perguntando isso. Então fica a dica aqui para vocês. Isso está na lei, não é mistério nenhum. Então, vocês olhando a lei, a doutrina, enfim, vocês acham isso aí. Que mais? Tá aí. Endosso calção, endosso mandato, fica a dica. E vamos seguir, então. Hoje, a gente acabou de ver endosso, aula passada, que realmente, em termos de assunto, é o tópico mais longo dos atos cambiários. Aí hoje a gente vai começar vendo aval. O aval, ele é diferente de endosso, né? É óbvio. O endosso, pensem assim, o endosso, os efeitos dele, o propósito do endosso são dois. Transferir o título, tornar o endossante como co-obrigado. Beleza. O propósito do endosso não é dar garantia ao título. É lógico que quando o endossante se torna co-obrigado, você, de certa forma, está garantindo o título, né? É uma garantia a mais. Mas não é esse o propósito do endosso. Isso serve, vamos dizer assim, de tabela. Mas o aval não. Aí é que tá. O aval é garantia. E é para isso que o aval serve. O aval é garantia para o título. E aí é garantia para o devedor. Já eu vou explicar qual devedor vai ser, mas vamos começar com a ideia inicial. Então, o avalista, ele vai garantir a obrigação. Vamos pensar aqui agora no devedor principal. Se tiver um aval no título, o devedor principal ele vai estar garantido. E aí, qual é a diferença do endosso? Se eu posso cobrar do endossante, então qual é a diferença do aval? A diferença, logo de cara, é que o avalista ele não é devedor, vamos dizer assim, subsidiário, como seria o endossante, né? Que você tem que cobrar de um para cobrar do outro. Não. Ele é devedor solidário do devedor, daquele que está sendo garantido. Então, ele pode ser cobrado de forma imediata. O credor, né, vai poder escolher quem ele vai cobrar. Se o devedor principal, nesse caso, ou o avalista. Então, isso aí já é uma diferença. A outra também que está junto com essa é que não é preciso protesto. Para você cobrar do avalista, você não precisa protestar o título, diferente do endossante, né? Eu estou martelando para vocês que se você for cobrar dos endossantes, é preciso protestar o título. O avalista não. Você pode cobrar direto, porque ele é solidário.
Pronto. Isso aí é uma diferença básica. Eu vou aprofundar mais. Aprofundar assim. Eu vou repetir ela, para, lógico, vocês não vão esquecer. E vamos continuar. Já que eu estou falando de aval, para que aí fique bem explicado até na mente de vocês como se opera e como pode acontecer, vamos distinguir dois tipos de aval. Que aí, nesse caso, a lógica se parece um pouco com o endosso. Porque a gente vai ter o aval em preto e o aval em branco. No aval em branco, começar por ele, a gente só faz assinar. E como é que se opera o aval? Pronto, outra pergunta. Você assina na frente do título, ou seja, no anverso do título. Você assinando no anverso, pronto, tá lá, é o aval. Agora imagine eu me distrair, assinei atrás do título. A gente já viu que isso é endosso. Mas você diz, putz, eu não queria endossar, eu queria dar o aval. Aí o que é que você tem que fazer? Você tem que apontar que aquela assinatura se trata de aval. Então, você coloca lá, trata-se de aval, ou então avalizo, alguma coisa do tipo. Mas aí, isso se você assinar atrás. Porque se você assinar na frente, a lei já diz, não, isso aí é aval. Parênteses aqui. Vocês já devem estar percebendo o seguinte, que o endosso ele tem que estar presente no título. E a lei é bem direta. Tipo assim, se você assinar atrás, isso aí já indica que é endosso. O aval é meio que o contrário, né? Se você assinar na frente, aquilo já se trata do aval. Mas ele tem que estar presente no título. Ou seja, a gente está vendo aí aquele princípio da literalidade acontecendo. Tudo tem que estar no título. É aquela história que eu disse, tudo que tiver no título pode ser cobrado, mas só pode ser cobrado aquilo que está no título. Isso daí é justamente o princípio da literalidade sendo aplicado. E não envolve somente o valor. Quando eu disse para vocês na primeira aula, falei do princípio da literalidade, eu disse, não, vocês devem estar pensando no valor, né, que é lógico, mas isso tem uma aplicação maior, mais expansível, porque tudo que está lá no título, vocês vão ver que vai ter que ser cobrado e tem efeito, tem consequência, etc. Aqui a gente está começando a ver isso, que o aval, o endosso, tudo tem que estar lá escrito. O protesto vai ter que estar também presente no título, o aceite, que a gente vai ver a aula que vem, vai ter que estar lá presente no título também. Então, para que gere essas consequências, tem que estar lá no título. Então, voltando para cá. Então, o aval a gente faz com a assinatura na frente do título, né, no anverso. E você fazendo isso está tranquilo. O aval em branco é quando justamente você não indica quem você está garantindo. Eu não estou indicando, só estou assinando meu nome lá. E aí vem a dúvida. Então, eu estou garantindo quem? O aval em branco, como você não indica quem você está garantindo, então você está garantindo o devedor principal. Né? Nesse caso aqui, o sacador do título de crédito, da letra de câmbio, e o emitente dos outros títulos. Ou seja, é o devedor principal. Você pode pensar dessa forma. E aí, o devedor principal, né, quando for ser cobrado, o credor vai poder escolher se eu vou cobrar do devedor principal ou do avalista. Vamos fazer nosso teatrinho aqui. Vou pegar três alunos. Então, vou pegar os três que estão aqui na minha tela. Caroline está me devendo e eu estou devendo para Matheus. Tá aqui vocês. Então, eu faço o título. Caroline, pague R$ 5.000 a Matheus. Tá lá. Esse é o título. Eu assino, boto a data, tudinho. Então, Caroline, pague R$ 5.000 a Matheus. Matheus está segurando o título. Ele é que é o tomador. Estou fazendo uma revisão aqui, um parênteses. Lembre-se daquelas três figuras que a gente aprendeu na ordem de pagamento. Porque aqui a gente está simulando uma letra de câmbio, que é uma ordem de pagamento. A gente tem o sacador, que é quem emite o título. O sacado, que é quem paga e quem recebe a ordem. E o tomador, que é quem recebe a quantia, né? Sacador, quem emite. Sacado, quem recebe a ordem e paga. E tomador é quem recebe o título. O título não, desculpa, o valor.
Tá aí. Essas são as três figuras. Então, no caso aqui, Caroline é a sacada, eu sou o sacador, porque sou eu que estou emitindo o título, e Mateus é o tomador. Então, Mateus, ele está lá com o título, ele é o tomador do título. Ele está segurando lá. E agora ele quer passar o título. Então, ele vai endossar o título para quem? Para Eduardo. Né? Ele endossa lá e Endossar ou dar o aval? endossar primeiro. Porque Tá. Mateus ele só quer passar. Mas agora vem o aval, porque Eduardo disse assim, Mateus, olha, eu tô querendo mais garantia, porque eu não tô me garantindo nesse título, não. Eu não conheço ninguém, eu não conheço Carolina, eu não conheço César, eu não conheço ninguém. E tu, eu sei que é liso. Eu tô imaginando, viu, gente? Eu sei que é o contrário. Mas aí pronto, aí quem é que pediu o aval agora? Aí Eduardo, eu quero uma garantia. Aí Zuckman pega e dá o aval no título, porque é amigo de Mateus, aí Mateus chega para Zuckman e diz, ó, Zuckman, dá o aval aqui. Aí Zuckman só faz escrever o nome dele, ele assina o nome dele. Ou seja, então agora ele está garantindo quem? Lembrem-se de quem é o devedor principal, que nesse caso aqui é Caroline, que eu botei o título. Caroline, pague R$ 5.000 a Mateus. Então, Caroline é a devedora principal. Como o Zuckman só fez assinar o título, deu aval em branco, então ele está garantindo, de certa forma, Caroline. Porque ele não está indicando quem ele está garantindo. Entendeu? O aval aqui, ele serve para o devedor principal. Tá aí. E aí, eu já falei, a consequência é que Mateus pode cobrar de Zuckman direto. Não precisa ir para Caroline primeiro, não. Pode ir direto. Também não precisa protestar. Beleza. Deixa eu pensar aqui se tem outro detalhe. Por enquanto, não. Mas agora vamos ver o devedor, o devedor não, o avalista em preto. Agora é diferente. Vamos voltar para a obrigação normal, que é o título Caroline paga R$ 5.000 a Mateus. Tá assim. Aí, de novo, Mateus vai passar para Eduardo. Só que Eduardo diz, eu quero uma garantia. Aí Mateus fala com Zuckman e Zuckman diz, Mateus, eu vou te garantir, eu não vou garantir o resto do povo, não. Aí Mateus, tá, beleza. Aí o que é que Zuckman faz? Zuckman faz o aval em preto. Ele escreve no título quem ele está garantindo. Esse é o aval em preto. No caso, o avalista, ele aponta quem ele vai garantir, que normalmente é um endossante. Isso pode acontecer sem problema nenhum. E aí Zuckman escreve, né? Assina o nome dele, que é o aval, e coloca, garanto Mateus. Pronto, tá aí. Então agora já está indicando quem é que vai ser garantido. E qual é a diferença? Lembre-se que Caroline é a devedora principal do título. Não é ela quem está sendo garantida, é só o Mateus. Então, quando, no caso agora, o título está com o Eduardo. Quando o Eduardo for cobrar o título, ele vai cobrar de Caroline. E só dela, porque não tem ninguém mais no polo passivo. Aí ele vai cobrar dela. Ela não tem dinheiro para pagar. Aí o que é que ele faz? Ele aí protesta o título, porque ele tem que protestar para cobrar do endossante. Aí ele protesta o título e agora ele pode cobrar de Mateus. Mas Mateus está sendo garantido por Zuckman. Pronto, então ele vai escolher. Agora, já que Zuckman está garantindo Mateus, quando Mateus for ser cobrado, ele pega e pode aí escolher. Porque agora tem um destinatário, tem um garantido específico. Então, esse é o aval em preto. No caso aqui, o avalista, né, ele indica quem ele está garantindo. Aí, uma observação. O aval, acho que vocês podem ter deduzido, né, nesse teatrinho que a gente fez aqui, ele não precisa acontecer no momento de emissão do título. Pelo contrário, ele pode acontecer em qualquer momento. O que eu quero dizer com isso? O título ele nasceu, né, ele foi emitido e ele ficou circulando. Ele já circulou na mão de um monte de gente, um bocado de endosso atrás. Aí agora o caba diz, não, eu quero um aval. Aí pode aparecer um avalista e assinar na frente do título, seja aval em preto ou em branco. Ou seja, não precisa ser no momento de emissão. Eu friso isso porque, para que vocês não peguem, não, o cabo assinou, o título já estava circulando, não pode mais não. Pode.
O aval não precisa disso, não precisa da concordância dos outros nem nada. E pode ser tanto aval em preto ou em branco, também tanto faz. Pode acontecer a qualquer momento. A lei não restringe esse ponto, não. Beleza. Então a gente viu agora o aval, qual é o efeito dele, e os efeitos dele. Os efeitos não, já falei os efeitos, e os tipos, que é o aval em preto e aval em branco. Agora vamos ver dois outros tipos de aval, que também Só quero só podem... uma dúvida. Diga lá. No caso do aval em preto, Eduardo primeiro cobra o devedor principal, que no caso seria Sim. eu. Eu não sofro nenhum tipo de sanção. Dependendo, não. Ou o Matheus que pagar depois, eles podem cobrar a mim? Olha, dependendo, não. Por que dependendo? Uma coisa é você se recusar, não pago, eu tô botando o pé no chão, não sei o quê. Aí você pode até ser executada. Outra coisa é você não ter dinheiro. Se não tem dinheiro, não tem dinheiro. Aí eu Entendeu? fico sem pagar, não sofro nem nada. Não, porque você não tem. Entendeu? Que legal. Aí, não, porque é melhor você ter nesse caso. Porque se você não tem, significa que a situação tá horrível. Eu sou, no caso, um insolvente. Eu sendo insolvente, aí eu não sofro nada. Não. Entendi. O que pode acontecer no futuro é tipo assim. Então, o Matheus pagou, né, no seu lugar, usando a situação da gente aqui. Porque você era insolvente. Então, ele fica com o título e fica esperando você ter algum dinheiro. Ele pode entrar até com ação, dizendo lá para o juiz, olha, eu quero executar esse valor aqui. Aí vai ter ação, vai correr, mas o juiz vai condenar você. Sendo que você não tem dinheiro para pagar. Aí o juiz vai e já bota, tipo assim, um aviso na sua conta. Então, um Quando o arresto no dinheiro sequestro. entrar, e por aí, exatamente. Entendi. Aí o problema é esse, você fica devendo até prescrever, entendeu? Uhum. Porque se você receber dinheiro, vai perder. Vou esperar pra escrever, tá, meninos? É. O prazo Beleza. da prescrição é de 3 anos, é quanto? Vamos ver isso já já, porque vai depender do título, entendeu? Tá. A gente vai ver na aula que vem, a gente vai estudar letra de câmbio. Aí, como é que chama? Depois a gente vai estudar os outros títulos também. Mas é isso. Vamos lá, vamos voltar. Os dois outros tipos de aval que eu quero ver com vocês. A gente acabou de ver o aval em preto e em branco. E agora o aval simultâneo e depois o aval sucessivo. Vamos primeiro para o aval simultâneo. O aval simultâneo acontece quando mais de uma pessoa, como é que chama? Com relação a cônjuge, já já eu vou falar aqui no final do tópico sobre um detalhe do cônjuge, viu? Então vocês aí vão esquecer por enquanto que vocês são cônjuge, porque senão ia gerar outra confusão. Então deixa eu voltar para meu raciocínio. O aval simultâneo acontece quando mais de uma pessoa, mais de um avalista está presente lá no título. Por exemplo, sei lá, um avalista foi lá e assinou, deu aval em branco. Aí o título continuou, aí apareceu outro avalista também fez outro aval em branco. Ou seja, tem mais de um avalista, né, para o título. Nesse caso aqui, tudo aval em branco. Estão garantindo a mesma pessoa. E qual é a consequência? A consequência, vamos dizer, é igual a que a gente acabou de ver, sendo que com mais gente. Porque se todo mundo está garantindo o devedor principal, então está todo mundo solidário. E aí o credor, né, o tomador nesse caso, ele vai poder executar todo mundo ou escolher qual deles vai querer executar. Tá aí. Esse é o aval simultâneo. Não tem muito mistério, né? É simultâneo porque tá todo mundo lá na festa. E tem um aval sucessivo agora. Aí agora vamos acompanhar meu raciocínio. Quem era o avalista daqui? Era Zuckman, né? Não, porque hoje tem pouca gente, era bom mais gente que eu tirava onda. Mas enfim, Zuckman, ele prestou aval lá no título. Ele está garantindo o título. Só que agora tem gente que diz, não, Zuckman pode não pagar. Mesmo ele estando garantindo o título, ele pode não pagar. Então Zuckman fala com um amigo dele, sei lá, vamos pegar outra pessoa,
Tem Larissa aqui, então vai ser ela, coitada, é a única que sobrou. Então ele fala com Larissa e diz: Larissa, me garante, porque aí o título vai poder ficar circulando sem problema. Aí isso pode acontecer. O aval sucessivo é quando um avalista garante outro avalista. Falando de uma forma simplória e direta, é o avalista do avalista. Então, nesse caso aqui, Zuckman é quem está sendo garantido. Zuckman já é avalista. E agora tem um outro, que é Larissa, que está garantindo ele. Pronto. Isso é o aval sucessivo, porque tem que chegar em Zuckman primeiro para depois chegar em Larissa e assim sucessivamente. Está aí o nome do aval. Então, aval simultâneo é quando todo mundo garante o mesmo devedor. E aí todo mundo fica solidário na história. No aval sucessivo, não. É quando acontece o aval do avalista. E assim sucessivamente. Isso também pode acontecer sem problema. Ô, professor, Diga lá. desculpa, mas eu queria ver se eu Nada? entendi essa questão do aval sucessivo. O seguinte, então, para que eu seja cobrada primeiro, Zuckman é que tem que ser cobrado primeiro e ele não ter dinheiro aí que vai cobrar de mim, é isso? Veja. Vamos tentar fazer aqui Eu tratei um pouquinho. vamos fazer aqui o teatrinho. Zuckman está garantindo o Matheus. Ele deu o aval em preto. Né? Garanto o Matheus. Então o Zuckman não pode ser cobrado. Você está garantindo o Zuckman. Mas Zuckman não pode ser cobrado porque quem está devendo é Caroline, de acordo com o nosso exemplo aqui. Mas aí Caroline não tem dinheiro, aí protesta e vai cobrar de Matheus. Você ainda não é devedora do título, porque o credor agora pode escolher se vai executar Zuckman ou Matheus. Se ele executar Matheus, você não vai ser cobrada. Tá entendendo? Porque quem é solidário com Matheus é Zuckman. Se ele não for acionado, você continua sem ser cobrada. Agora, se a pessoa for para o lado de Zuckman e for cobrar ele, aí você pode dividir o polo com Zuckman. Mas só se for para o lado de Zuckman. Por isso que é sucessivo. Tem que chegar nele para depois chegar em você. Você não é solidária do endossante ou do devedor principal. Você é solidária do avalista. Então, só se chegar no avalista é que aí você vai poder ser cobrada. E aí, se tivesse um outro avalista para você, mesma coisa. E assim sucessivamente. É por isso que é sucessivo. Tem que chegar na pessoa que está sendo garantida para chegar no avalista sucessivo. E para depois chegar no avalista e assim sucessivamente. Entendeu? Tá bom, entendi. Obrigada. Nada. Como é que chama? Não A se diferença do preocupe, não. simultâneo é que no simultâneo, vários avalistas, eles garantem o mesmo devedor? Pode ser. Imagina todo mundo fez o aval em branco. Então está Ah, todo tá. mundo garantindo o devedor principal. Mas pode também todo mundo estar garantindo o mesmo endossante, por exemplo. Isso não tem problema. A questão é Entendi. que realmente está todo mundo garantindo o mesmo devedor. É esse o Sendo em ponto. preto ou em branco, né? Entendi. Beleza. Eu ia relembrar um ponto para você. Ah, não, me lembrei. Antes de fazer, que eu vou fazer uma comparação aqui, porque o aval, ele como é garantia, ele tem alguma semelhança, não sei se vocês estão fazendo esse link, com a fiança. Fiança. Fiança também é garantia. Aí eu vou fazer justamente um comparativo entre aval e fiança, para que vocês saibam as diferenças. São semelhantes no sentido que os dois são garantia, mas são diferentes porque eu vou falar já já. Mas antes disso, deixa eu só falar um outro detalhe. Aula passada, a gente falou sobre endosso. E eu, no final da aula, acredito que eu falei que não pode haver endosso parcial. Ou seja, vamos dizer que o título aqui é de 5 mil reais, aí você diz, não, eu vou endossar só 3 mil reais. Não, isso não pode. Isso não existe, na verdade. A lei não permite. Isso é não escrito, esse endosso. Então, friso isso para vocês e tenham isso em mente.
que o endosso ele não pode ser parcial. Isso cai que só em prova. É uma coisa fácil, mas eu entendo por que cai em prova. Porque como você vai para a prova tendo estudado tudo, aí cansa na cabeça, né? Você na prova lendo muita coisa, quando chega lá e fala de endosso parcial, você pode, aí coloca lá. E aí confunde tudo. Entendeu? Mas enfim, então já friso para vocês, não pode endosso parcial. É só o endosso total, enfim. Só existe esse tipo de endosso. Para o aval, não. Você pode garantir parcialmente um título. E aí você tem que indicar, lógico, lá no título a quantia que você está garantindo. E eu friso também justamente com isso, porque eles podem querer misturar. Eles que eu digo o pessoal que faz as provas, né? Podem querer misturar. E aí eles podem, então só pode endosso ou só pode aval total. Aí você, pode, só o total. E não pode. É o endosso que tem que ser total. O aval ele pode ser parcial. E a gente vai ver semana que vem que o aceite também pode ser parcial. Então, já friso isso, é um ponto aí para vocês não errarem na prova. Não sei se vai cair na minha prova não, isso não é terrorismo não. Mas eu sei que cai nas provas por aí, então já estou alertando. Beleza. Aí agora vamos fazer nossa comparação. Como eu estava dizendo, o aval, ele é parecido com a fiança, no sentido que ele está garantindo uma dívida. A fiança, acho que vocês estudaram ela em obrigações. Aí vocês viram as características, né, do fiador e etc. Mas aí qual é a diferença? Já que os dois garantem, então é a mesma coisa. Não, não é a mesma coisa. E aí vamos destrinchar aí as características de ambos. Primeiro, uma característica bem óbvia e técnica. É que a fiança ela é estudada lá em direito civil, na parte de direitos e obrigações. Já o aval, a gente está estudando ele em direito empresarial na parte de direito cambiário. Então, são dois ramos diferentes aí que tratam desses dois assuntos. Beleza, esse é um ponto. Outro ponto que eu acho bem interessante é o seguinte. Como eu já venho falando na aula, o avalista, quando ele garante o devedor, ele se torna solidário. Ou seja, ele pode ser cobrado direto. Não precisa você cobrar o devedor principal, por exemplo, para depois cobrar o avalista. Não, você vai direto nele. Entendeu? Porque ele é solidário. Isso aí vocês sabem, né? Essa parte de solidariedade. Aí, beleza. A fiança, não. Na fiança, se aplica o benefício de ordem. Que eu acho que todo mundo sabe, está todo mundo assim, balançando a cabeça. Deixa eu relembrar, só para brincar aqui. Benefício de ordem seria o seguinte. Então, eu vou ser fiador, eu vou garantir uma dívida. Aí, o credor, quando vai cobrar a dívida, ele vai direto para mim. Eu que sou fiador. Ele chega para mim e vai me cobrar, e tá aqui o pagamento, isso aqui. Eu digo, não, você já cobrou do devedor principal? Ele disse, não, eu tô vindo logo no fiador. Eu digo, não, tem que ir primeiro no devedor para depois chegar em mim. Isso é o benefício de ordem. Você primeiro vai em um para depois ir no outro, né? Tem a ordem para ser obedecida. E essa é a regra da fiança. Você primeiro tem que cobrar do devedor que está sendo garantido pela fiança, para depois chegar no fiador. Beleza. Aí agora um parênteses aqui. Fiquem atentos, porque fiança ela acontece muito, sei lá, em contrato de aluguel, por exemplo. Então fiquem atentos que é possível que no contrato exista lá uma cláusula de renúncia do benefício de ordem. E se tiver essa cláusula e você assinar, é óbvio, então você renunciou. E aí você fiador, vai ser cobrado diretamente. Mas isso porque você renunciou ao benefício de ordem. Então fiquem atentos a isso, porque vocês podem estar dizendo, não, eu conheço fiador que já foi cobrado direto, não sei o quê. Eu digo, mas tem que ver o contrato, tem que ver a fiança especificamente, porque se tiver essa cláusula, então tá explicado o motivo.
Se não tiver, como é que chama? É bronca. Isso eu dou alerta por vários motivos. Porque se vocês forem assinar um contrato, né, ou ser fiador, que é pior ainda, vocês têm que ver se tem essa cláusula. E o outro é se vocês forem redigir o contrato, né, como advogados ou, sei lá, qualquer função de vocês. Se vocês forem redigir o contrato, então vocês podem colocar ou não essa cláusula. Olha, ser fiador é bronca, mas às vezes é complicado. Eu estou vendo aqui os comentários, é bronca, mas é isso mesmo. Agora, se você já vai ser fiador, já é uma coragem. Mas se você assinar a cláusula de benefício de ordem, é mais coragem ainda. Aí é lógico que a situação, a circunstância que vai dizer. Você não vai dizer, ah, não, isso é negócio de doido. Porque realmente é um risco da bexiga, mas às vezes a situação pede, e você pega e assina também. Enfim, é isso. Eu entendo essa parte. Ser fiador e avalista é bronca, viu? Então aqui a gente já viu dois itens que são diferentes. Um é que é direito civil, outro é direito empresarial, né? Direito de obrigações e título de crédito, direito cambiário. Agora que não tem o benefício de ordem para o aval e tem o benefício de ordem para a fiança. Então, dois itens. Aí agora vamos ver um terceiro. Esse terceiro também é interessante. Aqui vamos relembrar daquele princípio que a gente viu aula passada, que é o princípio da autonomia. Ou seja, cada obrigação do título, ela é separada. Ela é vista de forma autônoma. E aí vem aqueles dois princípios da abstração e da inoponibilidade de exceção pessoal. Aquele princípio com o nome bem grandão. Mas é isso. Então, cada obrigação ela é vista de forma autônoma. E como é que chama? E pronto. Então, quer dizer que, vamos pensar no endosso primeiro. Se tiver uma cadeia de endosso e algum desses endossantes fez o endosso, mas de forma viciada, ou seja, com algum vício, esse vício não vai ser transmitido para os endossos seguintes ou até mesmo para os anteriores. Por quê? Porque cada relação é autônoma, cada relação é sozinha. Isso, o princípio da autonomia, né, tal. Então, o vício ele não se transfere para outras relações, ele é único para aquela. Aí agora vamos puxar o aval. O aval, ele está lá realizado, né, na frente do título, no anverso. E como é que chama? E agora vai haver a transferência do título, mas está tendo um vício na obrigação lá do aval. Do aval não, desculpa. Na obrigação principal. E aí? E aí que você pode cobrar do avalista, porque a obrigação principal pode estar viciada, mas o aval não. Porque aqui existe o princípio da autonomia. Ou seja, o princípio da autonomia não se opera somente no endosso, não. Ela se opera também no aval. Então, até a obrigação principal pode estar viciada, mas mesmo assim, o aval, que está garantindo ela, não se torna viciado, porque o aval é sozinho. Está aí um efeito bem importante para o aval, porque isso difere, agora eu vou fazer o contraste, da fiança. A fiança não. A fiança é obrigação acessória. E como vocês sabem, pelo princípio da gravitação jurídica, o acessório segue o principal. Então, se tem um vício na obrigação principal, esse vício passa para a obrigação acessória. Então, a fiança ela fica viciada caso haja um vício na obrigação que está sendo aí garantida. Diferente do que eu acabei de falar do aval. Tá aí, esses dois itens, no caso, benefício de ordem e esse de agora, da autonomia, eu acho interessante só. E são importantes. O benefício de ordem, por si só, já está dizendo, né? Você pode cobrar de um direto e no outro não. E agora não. Mesmo tendo um vício, você pode cobrar do avalista. Não importa se esse vício está sendo na relação que está sendo garantida, porque cada relação é autônoma. Beleza. Mas agora eu quero fazer um parênteses. Porque
eu fico frisando, e é isso mesmo, eu fico frisando que cada relação é autônoma, o vício não se transfere, beleza, e para lá. Aí vocês, beleza, já estão entendendo tudo. Eu digo, mas sempre tem uma exceção. No caso aqui, a exceção com relação a vício, e o vício irradiar para outras relações, é que se a obrigação principal ela for nula, então o título todo ele não existe mais. Ele vai deixar de ter efeito por causa da nulidade da obrigação, ou até mesmo na emissão. Se eu emitir um título e eu sou absolutamente incapaz e eu não estava representado, então esse título é nulo por causa da nulidade. Lembrem-se agora da diferença entre nulidade e anulabilidade. Um ato nulo e um ato anulável. Isso é muito importante mesmo. Não só para direito civil, empresarial, para tudo. Então, se o ato ele é nulo, então ele não existe. Então, e aí está todo mundo irradiado, como eu falei. Pronto, tá aí. Então, no caso aqui, a nulidade ela se opera, né? Nesse caso, com uma pessoa absolutamente incapaz que não estava representado. Tá aí. Beleza. Agora vamos falar, eu acho que é o último item de comparação entre aval e fiança. Tá na cara aqui. Isso é fácil. É que, como eu já venho martelando para vocês, o aval ele tem que estar no título. Ele tem que estar escrito lá no título, por causa do princípio da literalidade e tudo. A fiança não. A fiança pode ser realizada até num documento à parte. Eu posso pegar, fazer a fiança, todo mundo assina, e eu anexo isso ao contrato, sem problema. Então tá aí. Essa é a última comparação. Então, só recapitulando as comparações, a gente viu que um estuda direito civil, outro direito empresarial, especificamente direito cambiário. Aí pronto. Aí agora o segundo é que não tem o benefício de ordem para aval e tem o benefício de ordem para fiança, essa é a regra. No aval existe o princípio da autonomia e cada relação é autônoma, diferente da fiança, que o vício na obrigação principal termina sendo carregado para a obrigação acessória, que é a fiança. E agora que o aval ele tem que ser prestado no título e a fiança ela pode ser em documento separado. Tá aí. Agora vamos falar da parte do cônjuge, dos cônjuges. É o último tópico do aval. Depois a gente passa para protesto, que está acabando. E aí, vocês que são cônjuges aí na sala, fica agora a curiosidade de vocês. Deixa eu só fazer uma introdução rápida, porque eu acredito que, pelo menos, o início dessa lógica vocês já sabem. Porque é uma coisa que é tão batida no curso de Direito que vocês provavelmente já escutaram. É o seguinte. Vamos imaginar o seguinte. Eu sou casado. Aí antes de me casar, eu tinha uma casa de praia, ou seja, um bem imóvel no meu nome. Mas aí eu casei e era regime de comunhão parcial de bens, né? Aquela história, o que era antes era meu, é meu, continua sendo, e o que vem depois aí fica da gente. Ou seja, essa minha casa de praia que eu tinha antes não vai para divisão aí do casal, divisão de bens do casal. Beleza. Aí agora vamos imaginar que eu queira vender essa casa de praia. Eu não quero vender ela, não quero mais ela não. A pergunta é, eu posso vender sem pedir autorização para minha esposa? Ou, como é que chama? Ou eu posso, a mesma pergunta. Ou como enfim, deixa essa pergunta mesmo, que eu ia só fazer ela de outro jeito. Então eu posso vender sem autorização da minha esposa? E a resposta é não. Vocês botaram aí sim, eu peguei. Não, por causa que a lei exige que para a pessoa vender, como é que chama, um bem imóvel,
precisa da autorização do cônjuge. Lógico que eu estou usando aqui é esposa, mas pode ser a mulher para o marido, marido, mulher, enfim, qualquer um, em qualquer que esteja a situação. Se for cônjuge, aí precisa da autorização do outro, mesmo que não esteja lá na comunhão de bens, que não seja regime de comunhão parcial. Então, precisa da autorização do cônjuge. Essa autorização se chama outorga conjugal. Outorga conjugal é gênero, do qual são espécies a outorga uxória que é com X, uxória, que é quando você pede a autorização da esposa, né, da mulher, e a outorga marital, que é a outorga quando você pede a autorização do homem, do marido. Aí se você falar outorga conjugal, já matou qualquer um, para não haver confusão. Aí beleza. Então isso é preciso sim. Se você tiver um bem imóvel e você for vender, ou até mesmo entrar com ação judicial com relação a esse bem, você precisa da outorga da... Só para bem imóveis, né? Bem imóveis pode vender Não. sem autorização. Tipo um Para carro. bens imóveis, exatamente. Ah, ok, perfeito. Agora, vem aí o ponto cheio assim, por que, professor? Tá falando negócio de casa e não sei o quê. O que é que isso tem a ver? Aí o que é que tem a ver que no mesmo artigo que está dizendo que precisa de autorização do cônjuge para vender bens imóveis, vender, entrar com ação e tudo, você também precisa de autorização do cônjuge para ser avalista. E fiador também. Então, quem não sabia, fica a dica. Se você quiser ser fiador ou avalista, você precisa da autorização do cônjuge, lógico, se você for casado. Está no mesmo artigo, eu transcrevi ele aqui no slide. Vou mandar tudo para vocês pelo grupo no WhatsApp. Uma dúvida, professor. Se você for casado com regime de separação total, mesmo assim você precisa de autorização? Não, essa é a única exceção. Eu vou ler aqui o artigo. Ah, tá. Separação total seria separação absoluta. Exato. Separação absoluta é o único regime de bens no qual isso não se aplica. Porque pediria autorização porque envolveria o patrimônio dele também, né, no caso. Mas é que tá, vocês vão ver lá em direito de família, isso eu não vou abordar agora, porque direito de família, não no direito de família, mas a prática de direito de família é barraco demais. Aqui a gente já tá vendo aqui, ó, um bate-boca danado. Não, eu tô brincando. Mas, o que é que eu ia falar? Assim, vocês vão ver que existe separação obrigatória e separação absoluta. São dois regimes de bem diferentes. Para separação obrigatória, isso vai se aplicar. Para separação absoluta, não. Aí vocês vão ver a diferença entre um e outro quando vocês forem estudar lá direito de família. Não se preocupem. Mas eu já deixo aqui o recado que se vocês forem ser avalista ou fiador, né, peçam autorização, tem que ter autorização do cônjuge. Vou ler aqui o artigo. Obrigatória é quando um dos cônjuges tem mais de 70 anos, né? Por exemplo, exatamente. Para quem não sabia, se um dos cônjuges tiver 70 anos, né, a partir de 70 para cima, obrigatoriamente tem que haver separação de bens. Que aí é a separação obrigatória, que é a lei dizendo que tem que separar. A lei cortando o golpe do baú da galera. É exatamente. Eu não vou dizer que é exatamente, não. Então tenham filhos. Olha, eu já vi um golpe do baú que eu fiquei de boca aberta, meu irmão. Ali foi fogo. Eu achava que, como é que chama? Sei não, meu irmão. Foi muito maquiavélico. Enfim, depois eu falo disso. Não, conta aí, professor, conta aí. Vou falar rápido. A mulher era Aquele que casada a mulher adotou uma criança junto com o senhor? Foi. Ah. Comigo não, pô. Oxe. Não, com o senhor não, com o senhor da situação. Ah, sim, não, foi com o cabo, exatamente. Eu já falei pra vocês. Meu irmão, quando Quem foi o cara aluno tava empresarial morrer, não sabe. olha aí. O cara, então vou só falar por alto. A mulher casou com o cara, né? Ele provavelmente já devia ser idoso. Aí tem separação de bens. Aí o cara era rico. Aí, quando o cara já estava perto de falecer, ela pegou e adotou uma criança, sem nem dizer direito pro cara. De repente apareceu lá com uma criancinha, um bebê. Porque aí, quando ele morrer, já que a criança é menor de idade, ela ia ficar como gestora dos bens, da herança e tudo mais. Ou seja, ela não ia ficar sem nada.
Meu irmão é maquiavélico demais. Eu digo, meu irmão, eu penso que isso é só filme, novela, é não, doido, é a vida A mulher real. foi muito esperta. Oxi. Isso se aplica para os dois, viu? Homem e mulher também. Isso aqui foi um exemplo que foi uma mulher que fez, mas todo mundo sabe que tem de tudo que é jeito. Fiquem longe, pelo amor de Deus. Enfim, deixa eu voltar para esse artigo aqui. Vou ler o artigo 1647 do Código Civil. É o que diz esse negócio da outorga conjugal. Então, deixa eu ler aqui. 1647, Código Civil. Aí, ressalvado o disposto no artigo 1648, nenhum dos cônjuges pode, sem autorização do outro, exceto no regime de separação absoluta, alienar ou gravar de ônus real os bens imóveis. Inciso segundo. Pleitear como autor ou réu acerca desses bens ou direitos. Inciso terceiro. Prestar fiança ou aval. Inciso quarto. Fazer doação não sendo remuneratória de bens comuns ou dos que possam integrar futura meação. Isso é pronto. O que interessa para a gente na aula desse semestre, né, com a gente, é essa parte de fiança e aval, especificamente o aval. A parte de alienar ou gravar de ônus real bens imóveis, é a parte até de entrar com ação judicial com relação a esses bens, vocês vão ver em direitos reais, né? Isso é mais importante para direitos reais, que vocês vão estudar, acredito, já estudaram, né? Já estamos estudando família. Então beleza, pô. Então vocês sabem direitos reais, que é, como é que chama, a parte de propriedade e posse e pau, enfim. Beleza, então eu achava que vocês iam estudar, então é melhor, que agora vocês conseguem entender melhor. E a última parte, doação, acho que vocês vão estudar em direito de família. Vocês vão fazer uma doação, precisa da autorização do cônjuge também. Beleza. Então esse é o artigo 1647, tá lá. E vamos agora para o último ato cambiário, que é tranquilo, é rápido, que é o protesto. Tá acabando. O protesto ele se opera da seguinte forma. Pensem assim. Você vai cobrar o título, você vai lá, cobra, e a pessoa não paga, né? Por exemplo, então você vai no cartório, apresenta o título, fazendo o protesto, o cartório inscreve o nome do devedor nos, como é que chama, nos registros do cartório e manda uma carta já cobrando o que está lá no título para o devedor, entendeu? Ou seja, começa uma execução extrajudicial do título. E isso é importante, essa cobrança extrajudicial, porque essa é uma das grandes características, uma das grandes facilidades dos títulos de crédito, que você já pode cobrar ele de forma extrajudicial. Não precisa entrar com ação e tudo mais, não. Você pode entrar com ação, sim. E aí é uma ação de execução, que eu acredito que vocês também já estão estudando esse semestre. E vocês vão ver que é uma ação que você já chega cobrando. Você não vai chegar para discutir se deve ou não deve. Não, já deve, vamos pagar. Então, essa é uma característica dos títulos de crédito. Outro detalhe, já que eu estou falando de ação de execução, você não precisa protestar para entrar com a ação de execução. Não precisa. Mas, para você cobrar dos co-obrigados, né, os endossantes, que a gente vem falando tanto, é preciso protestar o título. Então, se você quer entrar com ação de execução contra os co-obrigados, você protesta antes e depois entra com ação de execução. Se você entrar com ação de execução direto, beleza. Mas aí só o devedor principal vai ser executado. Entendeu? Beleza. Então, vamos voltar para cá, para o protesto. Eu expliquei mais ou menos como é que ocorre o protesto de uma forma direta, assim, bem objetiva, mas em que situações eu posso protestar o título? E aí vem 3 situações através das quais vocês vão poder protestar o título. É o primeiro que eu já estou falando, é a falta de pagamento, né? Então, se o devedor não paga o título, você vai e protesta o título. Esse aí. Eu não vou nem explicar mais que tá na cara. A outra é o seguinte.
é através da falta de aceite. Aí a gente vai estudar aceite semana que vem. Eu só vou passar assim agora bem rápido por cima para vocês entenderem o que é o aceite. E aí a gente segue. Depois, semana que vem, a gente entra nos efeitos, nas hipóteses, etc. E tal. Então, o que acontece? Vamos fazer aquele nosso título. Eu disse para Caroline aqui. Caroline, pague 5 mil reais a... Era Matheus, era. Caroline, pague 5 mil reais a Matheus. Tá aí. Quem é o devedor aqui do título? Caroline. Eu entreguei o título a Matheus. Caroline nem sabe que eu emiti esse título, porque eu não conversei com ela. Ela não precisa estar presente na hora que eu faço o título. Matheus, ele pode ir antes, até antes, não precisa ir na data do vencimento, não. Ele vai antes para Caroline e mostra, ó aqui, Caroline, você vai me pagar e não a César. Nessa hora, a Caroline ela vai ter que dar o aceite, porque até então, como ela não está nem sabendo do título, ela não está vinculada ao título. Então, na hora que ela dá o aceite, ela está certa. Aí ela assina aceito, agora ela está vinculada ao título. Mas pode acontecer o oposto. Ela olha assim e diz, gente, eu não estou devendo nada a César, isso é conversa. Ele está passando a perna. Aí ela escreve, não aceito. Na recusa do aceite, Matheus aqui, ele pode protestar o título. Tá aí. A gente vai estudar mais sobre aceite semana que vem. Eu vou repetir isso. Aí, no protesto, ele vai cobrar o senhor? Vai. Ah, entendi. Entendeu? Aí pronto. Então, eu falei de recusa do pagamento, falta de pagamento, falta de aceite, né? Recusa do aceite. E o último é a não devolução do título. Ou seja, pegando aqui o nosso exemplo, Matheus chega para Caroline e diz, ó, Caroline, tá aqui o título. Aí ela, cadê? Deixa eu ver. Aí ela segura o título. Ele tá certo, me devolve. Ela, que título? Segurou o título, ou seja, não devolveu. É preciso devolver o título de imediato. Isso é uma característica, isso é uma regra do título de crédito. O devedor ele não pode ficar segurando o título, não. Não é aquele negócio, deixa eu ver, amanhã eu te dou. Não, 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 isso não existe. Você tem que ver e depois entrega o título de volta. Existe uma hipótese que a gente vai ver semana que vem, que é o prazo de suspiro e tal, que o devedor ele pode até ficar por mais tempo com o título, mas isso é exceção. A regra é que ele tem que devolver de imediato. Por quê? Porque a gente viu, acredito que foi na primeira aula, que se o devedor ficar de posse do título, isso pode dar a presunção, isso dá a presunção de que houve pagamento. Então, a devolução tem que ser imediata. Aí, se o devedor não devolve o título, Matheus, nesse caso, pode protestar o título. Então, falta de pagamento, falta de aceite e não devolução. Essas são as 3 hipóteses do protesto para que você para poder começar a cobrar, etc. Tal. Isso extrajudicialmente. E são os efeitos, cuidado, lógico. Falando de caloteiro aqui, falando sério agora, antes de eu só fazer umas observações, vocês estão vendo que o endosso, o aval, o título de forma geral, ele se baseia muito na boa-fé. Porque a gente está dando esse exemplo, todo mundo aqui se conhece, todo mundo da sala e tal. Aí fica fácil de visualizar. Mas o título de crédito em si, ele é para circular, mas você não vai conhecer ninguém, você não vai conhecer os endossantes, você não vai conhecer nem o sacador, que é aquela pessoa que emite, você não vai conhecer. Então, é preciso sim ter boa fé no título, né? Nas relações que norteiam o título. Isso é uma característica que marca todos os títulos que a gente vai estudar. Existem, obviamente, mais títulos que são mais amarrados, que a lei, vamos dizer assim, amarra mais e aí tem uma garantia melhor tal. E outros que realmente a boa-fé tem um papel, como é que chama? Aí que tá. E esse é um tapa na cara que a gente recebe. Tá falando que título é roubada. Porque a gente vive aqui no Brasil, que é todo mundo furando o olho do outro. Entendeu? E a tapa na cara é que nos outros países os títulos eles circulam sem problema. Aí aqui não, aqui a gente tem que desconfiar um do outro o tempo todo.
Isso é um tapa na gente como sociedade. Então, vocês é que vão ser a Professor, diferença. Diga. o senhor falando isso me lembrou uma coisa. Nas férias eu estava assistindo um congresso virtual de Hum. assuntos jurídicos, né? E um dos temas era contratos ao redor do mundo, né? Ele estava fazendo um comparativo dos contratos no Brasil, da prática, e em outros lugares. Aí ele estava comparando com os Estados Unidos. Aí ele disse que estava numa das viagens dele, o advogado, né, teve a oportunidade de conversar com a juíza norte-americana sobre como era lá a questão de execução, de inadimplência. Aí ele foi perguntar para ela: e se o devedor não pagar, se o réu, se a senhora Não existe arbitrar, e isso. o réu... Aí ela fez: como? Por quê? É. Como assim ele Não não existe pagar? isso. Aí, sim, se ele não quiser pagar, como é que faz? Ela: não, tem isso não. Aqui não tem isso. Ela ficou sem entender a pergunta dele, entendeu? Né? Porque lá não tinha essa possibilidade. Eu já vi isso É, várias vezes. isso era bizarro. As regras contratuais que a gente tem aqui no Brasil são diferentes de qualquer lugar do mundo, porque a gente é muito amarrado, a gente tem coisas que não precisa, pô. Não precisa. Eu vou dizer dois exemplos. Eu fiz mestrado lá em Portugal, todo mundo já sabe disso. Aí quando eu estava na aula, foi a primeira aula, foi fuderoso, digo logo. A primeira aula foi com um ex-ministro da Justiça lá de Portugal. O cara era um gênio, meu irmão. Até hoje eu digo, meu irmão, esse cara era um gênio. Ele não levou nada, livro, nada, ele só ficou falando. Eu digo, o vocabulário que ele usava, eu digo, ele tem que estar lendo alguma coisa, pô. Mas enfim, o que ele falou foi o seguinte: ele como ministro da Justiça, ele foi para um congresso da União Europeia. Aí ele foi falar com a ministra da Justiça da Alemanha. A Alemanha, vocês sabem que é o topo como é que chama? Em aspecto jurídico no mundo. No mundo, a Alemanha e a Itália são o topo. Aí ele conversando, eu de Portugal, ou seja, não é nem o Brasil, ele dizendo o seguinte: quando o autor, não é o réu, quando o autor não vai para a audiência, o que é que vocês fazem? Isso perguntando para a ministra da Alemanha. Aí ela: hã? Aí ele: sim, vocês extinguem a ação por desistência? Como é que vocês fazem? Ela: o autor não vai para a audiência? Mas isso não existe. Isso existe lá em Portugal? Ele disse: não, não, isso é uma coisa hipotética, não sei o quê. Então, quer dizer, os outros países estão muito mais além, em termos de boa-fé até, do que a gente, pô. Agora, isso não é qualidade não, viu, da gente, isso é defeito. Porque a gente, como sociedade, tem que ficar se desconfiando. A outra que eu ia falar foi com minha irmã. Minha irmã, ela é médica, ela ia fazer um curso nos Estados Unidos. Bem chique. Aí eu antes, não sei se vocês sabiam, mas quando eu estava na faculdade, eu era professor de inglês. Até depois, quando eu saí da faculdade, eu fiquei ensinando inglês durante um tempo. Nada a ver. Aí ela pegou, pediu para eu ler uma carta que ela estava escrevendo para o pessoal lá nos Estados Unidos. Aí que ela disse o seguinte: ela disse: César, eles estão pedindo para mim um documento que eu ainda não tenho porque estão emitindo. Só que eu tenho que mandar essa outra documentação hoje. Aí eu quero dizer para eles que eu vou enviar esse outro documento, que eu já estou com um protocolo, que eles vão emitir e que eu vou enviar semana que vem, não sei o quê. Aí eu li a carta e disse: não, tá tudo bem, tá, mostra o protocolo, mas não precisa disso não. Só basta você dizer que envia depois. Eles já acreditam. Lá ninguém vai mentir sobre isso não. Agora, aí eu digo, mas a gente, como é brasileiro, a gente vai ter que enviar protocolo, a gente tem que indicar que já enviou carta, entendeu? Aí foi isso. Ela, lógico que ela enviou as coisas todinha e depois ela enviou o que estava faltando. Mas só basta você dizer: não, eu envio depois, ele está certo. Porque você vai enviar depois. É um aspecto moral. Enfim. E agora ainda tem outro tapa na cara que a gente recebe. Esse pra mim é pau. Como é que chama? Aí fui eu que percebi. Eu fiz intercâmbio quando eu tinha 15 anos. Eles acreditam. É isso aí. Veja só. Aí eu fiz intercâmbio. Eu estudei em colégio lá, normal. E aí, na prova, foi a primeira prova que eu fiz, foi História Americana.
eu sempre estudei, então realmente eu não era de filar. Mas, pô, se o professor sair da sala, eu vou filar, né? No colégio, na faculdade, eu juro a você que eu não filei mais. Filar que eu digo, eu dava mais fila do que eu filar. Mas enfim, isso é outro detalhe. Aí, a gente tava fazendo a prova. De repente, o professor saiu da sala. Aí eu levantei a cabeça e pronto. Agora o pessoal vai endoidar o cabeção. Aí ninguém se mexeu. Todo mundo faz na prova. Aí eu fiquei nervoso, porque eu disse, meu irmão, ninguém tá filando, pô. Aí eu me acalmei. Depois o professor voltou, como se não acontecesse nada. Aí eu terminei a prova. Na hora eu me toquei, né? Pronto, então aqui ninguém fila. Beleza. Aí passou o tempo lá, realmente ninguém filou. Mas aí eu me perguntei, por que é que ninguém fila? Isso eu só fui descobrir anos depois, porque eu sempre fiquei estudando essa parte de inglês, de cultura americana, essa coisa. E aí, anos depois, eu percebi por que ninguém fila. E a resposta é bronca. Ninguém fila no colégio, em prova, não sei o quê, porque é contra a honra. Simples assim. Aí mostra o quão longe a gente tá, né? Que sirva de lição para vocês. Mas isso é verdade. É verdade mesmo. Enfim, vamos voltar para aval. O protesto, na verdade, que a gente tá acabando. Só falta um slide. Enfim, cadê? Ah, tá aqui. É, é, é verdade. Eu tô lendo aqui as coisas e eu sei. E é uma porrada danada, pô. Assista um filme. Não, mas esse filme envolve mais coisa, mas é Código de Honra. É um filme da década de 90, eu acho, que a história é meio assim. Eu não sei, o filme é da década de 90, mas o filme se passa, acho que na década de 60, coisa assim. É, o caba, ele é judeu. Aí, naquela época, acho que tinha um preconceito com judeu lá nos Estados Unidos. Aí ele vai para um colégio bem de prestígio lá nos Estados Unidos. E ele não é, ele vai bolsista, ele não é rico. Aí ele chega lá, aí ele esconde que ele andava com a estrela de Davi. Não, não vou dar spoiler não, só a enredo. Ele andava com a estrela de Davi, né, no peito, e aí ele esconde para se enturmar. Enfim, aí pronto, vou deixar assim. Aí eu vejo esse filme porque tem, lógico que uma história interessante, negócio de preconceito, mas de quebra tem essa parte de fila que eu tô falando agora. Beleza. Assistam lá, quem quiser, é um filme bom danado. É com Brendan Fraser e Matt Damon, acho que Matt Damon tava um rapaz bem novo naquela época. Enfim, é que eu tava falando aqui. Assim, eu tava dizendo que o protesto ele serve para cobrar dos co-obrigados no título. Mas isso no ramo no âmbito do direito cambiário. Na parte de outros ramos, o protesto também serve até como pré-requisito em outros itens. Por exemplo, a gente vai ver lá em falência, ainda esse semestre, que a gente pode pedir a falência do devedor com base na impontualidade injustificada. A gente vai estudar isso tudinho depois. Mas a impontualidade injustificada é quando a pessoa deixa de pagar sem apresentar um motivo. E como é que você comprova essa impontualidade, né, injustificada? Com o protesto do título. Então, o protesto ele se torna requisito para você comprovar a impontualidade justificada. Ou seja, ele não é só para o título de crédito. Ele tem efeitos também no direito falimentar. Beleza, isso é só o detalhe. Eu tenho um último slide aqui falando sobre sustação de protesto. Mas eu não quero falar sobre esse item porque eu queria depois fazer um trabalho com vocês, alguma coisa diferenciada. Talvez ajude na hora da P1. Eu estou pensando ainda. Então vou pensar e depois eu falo com vocês. Qualquer coisa eu falo, é só um slide, negócio de sustação de protesto. Quem tiver curiosidade pode já pesquisar sem problema. E é isso. A aula de hoje foi essa. Alguma dúvida? E já foi, já vai dar 11 horas. Chocada. Passou voando. Que Arrasou, hoje eu viu, contei professor? muita história. Nenhuma Foi por bom. enquanto, professor.
Pronto, então eu vou encerrar aqui a gravação. Bom fim de semana para todo mundo. Pro seu também. Boa semana, E professor. Obrigado pela aula. aproveitem. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Até a próxima Tchau, sexta. tchau. Tchau, bom fim de pessoal. semana, pessoal. Tchau, tchau.